Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui pela Casa dos Espíritos. O meu nome é Giovana. A gente, nesse primeiro momento, vai estar fazendo uma prece inicial. Depois, a Gisele vai trazer a lição desse Evangelho de hoje. A Silvia vai estar refletindo um pouquinho com a gente sobre essa lição de hoje. E depois eu volto para a gente poder fazer uma última vibração, a nossa prece final, tá bom? Então vamos lá? Vamos fechar os olhos, respirar profundamente, elevando os nossos pensamentos, mentalizando a imagem do nosso Mestre amado Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que em situação virtual, remota, mas que os nossos corações possam estar unidos pela mesma causa, que é pelo bem, que é pela nossa reforma íntima, que é para a evolução da humanidade. Muito obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade, que os nossos lares possam receber as dádivas do Evangelho, que os nossos pensamentos, sentimentos e ações possam também ser iluminados por essa lição de hoje e, consequentemente, todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Muito obrigada e vamos à lição do nosso Evangelho. Que assim seja. Hoje, o nosso Evangelho é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põem-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisas encobertas que não haja de serem manifestadas, nem escondidas que não haja de saber-se e fazer-se pública. Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E chegando-se a eles, os discípulos lhe disseram: Por que razão lhes fala tu por parábolas? Jesus, respondendo, lhes disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido, porque ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Vós ouvireis com os ouvidos, e não entendereis, e vereis com os olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos se fizeram tardos, e eles fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mateus, capítulo 13, versículos 10 ao 15.
Boa noite a todos, meu nome é Silvia Dove, hoje estou representando a Casa dos Espíritos, participando do Evangelho no Lar, fazendo um comentário sobre o tema Não coloqueis a candeia sob o alqueire, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Allan Kardec. Candeia é uma espécie de vaso de metal ou barro, que na época de Jesus utilizava, né? Alqueire, medidas de 6 canadas para azeite, também era o que era se usado para poder acender a candeia. Parábola, narração alegórica que envolve algum preceito de moral e alguma verdade. Alegoria é a expressão de uma ideia sob forma figurada, modo indireto de representar uma coisa ou uma ideia sob aparência de outra. As palavras de Jesus eram frequentemente alegóricas, em parábolas porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos as que pratique. Missão dos discípulos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e caluniosamente disserem vós todo mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Pois do mesmo modo também perseguiram os profetas que antes de vós existiram. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal da terra se desvirtuar, com que lhe há de restituir a virtude? Fica sem préstimo algum e é lançado fora e pisado pela gente. Vós sois a luz do mundo. Não pode permanecer oculta uma cidade situada no monte, nem se acende uma luz e se põe debaixo do alqueire, mas sim sobre o candelabro para alumiar a todos os que estão em casa. Assim brilhe diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai Celeste. Então, o eu divino de uma luz coberta pelo invólucro opaco do ego humano, né? Ou seja, por isso a importância de a gente despertar a nossa consciência, né? Dos conhecimentos espirituais, das verdades espirituais, dos caminhos que nós queremos para a nossa vida como ser. A gente sabe que estamos aqui de passagem, né? Então a importância de buscarmos os conhecimentos, para não chegar no plano espiritual dando mais trabalho para outras pessoas, não é verdade? Mas que a gente tenha consciência dos nossos passos, das nossas buscas, daquilo que a gente quer para a nossa vida, daquilo que a gente quer desenvolver para o bem e assim por diante. Repetidas vezes o Mestre compara o homem com a luz. E lembra-te também, homem, que és pó e em pós há de tornar. Então é aquilo que nós estamos aqui, né? De passagem, né? É como ele diz aqui, lembra-te, homem, que és pó, e em pós hás de tornar. Ou seja, através do nosso corpo físico. Ou seja, a gente vem para a matéria, vem para o planeta, em experiência, em aperfeiçoamento, é a escola Terra, né? Então a gente tem que entender que a gente vai retornar, né? Então quando nós conhecemos a doutrina, e a explicação que ela dá nesse sentido nos dá muita tranquilidade, no sentido que é o aprendizado que nós estamos vivenciando nesse momento, é dessa forma que funciona, né? Então a gente tem que abrir os nossos olhos de ver, nossos ouvidos de ouvir e principalmente acender a luz dos nossos conhecimentos, das verdades espirituais. Falando em luz, diz o Mestre, eu sou a luz do mundo, e logo acrescenta, vós também sois a luz do mundo. Ele, o Cristo em Jesus, é a luz do mundo plenamente atualizada e realizada. Ao passo que em nós, essa mesma luz ainda é luz potencial em diversos estágios da potencialidade, maior ou menor. Uma luz realizável, mas não plenamente realizada. Ou seja, a gente está numa etapa deste momento que estamos vivendo como encarnado, de aprendizado, né? De conhecimento das verdades, e por isso muitas vezes a importância que às vezes a gente fica meio assim de, puxa, mas como foi acontecer isso comigo? Um problema qualquer que seja, né? Que a gente não espera. Mas faz parte do nosso aprendizado. Como que a gente vai evoluir, crescer, se a gente não passar por nenhuma dificuldade na vida, né? Então é importante
importante a gente abrir os olhos de espíritos e dar sequência à nossa busca, à nossa compreensão, o porquê. Nada nos acontece por acaso, né? Mas o mais importante é a gente manter a nossa luz acesa. É lógico que muitas vezes a gente ainda passa por algum perrengue, umas dificuldades, aí dá uma, né, quebradinha, mas o mais importante é a gente seguir em frente, né? Não importa, porque, como diz Chico Xavier, tudo passa, tudo, né? Mas o que é essencial é a identidade da luz no Cristo e da luz em nós. Em cada homem santo ou pecador está a mesma luz que está em Cristo. É a luz cósmica, onde está no original grego a luz dos cosmos. Cósmica, vida religiosa. Cósmica significa vida religiosa contemplativa. Então, contemplar, olhar demoradamente, admirar, apreciar, né? Então, a princípio, quando a gente pega, né, escolhe um dos livros da doutrina, no início, que a gente não conhece centro ainda e assim por diante, né? Vamos imaginar. Quando era criança, eu fui. Minha tia trabalhava num centro e muitas vezes tinha homenagem lá e a gente, como criança, ia lá também ajudar ou fazer uma leitura. Eu tinha 7 anos, eu fui fazer a leitura de um texto que elas pediram. Imagina, com 7 anos. Não tinha ainda muita noção do que era a espiritualidade, mas como minha mãe ia, frequentava, minha tia já trabalhava lá, então a gente se informava. Então, é a maneira de contemplar, né, essa parte cósmica, é a gente olhar demoradamente, realmente, admirar, apreciar as verdades espirituais, né? Muitas vezes o que a gente vê aqui é realmente pesado, não é aquilo que a gente espera, às vezes nos decepcionamos com as pessoas, mas tudo é aprendizado, tudo faz parte. E as pessoas continuam no jeito delas. Então, não tem por que a gente se decepcionar muitas vezes. A gente tem que sempre seguir o nosso caminho, é aquilo que existe de bom dentro de nós, né? Ninguém se torna existencialmente o que não é essencialmente. Então, nem nós, né? Mesmo praticando um lugar, muitas vezes, será que nós estamos realmente em essência, não é? Ou é só existencialmente, não é? Então, muitas vezes a gente deixa cair a vibração, né, por algum motivo. Então, tudo isso é uma forma da gente estar sempre alerta, né? Abrir a mente, abrir o nosso coração. Muitas vezes o silêncio é o melhor remédio, em vez de responder alguma coisa para alguém, né? Não tem porquê, porque todos nós, a gente não tem como comparar a vida de cada um, aquilo que ela carrega, aquilo que ela busca. Mas o mais importante é o que nós sentimos, né? Me traz alegria, me traz paz, me traz equilíbrio. Então tem tudo isso a pensar. Quando o Mestre disse, vós sois a luz do mundo, deu aos seus discípulos e a todos nós o mais poderoso incentivo para nos tornarmos realmente bons. Quando o homem consegue conscientizar definitivamente que eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou no Pai. E ele vive de acordo com essa consciência. Então tirou o velador opaco de cima da sua luz e colocou a luz da sua alma no candelabro da sua consciência espiritual, né? Então, a gente busca e a gente age de acordo com o que existe dentro do nosso coração, das verdades espirituais, dos aprendizados, né, das dificuldades que passamos, tudo nos faz amadurecer. Então, nada de ruim, muitas vezes, que acontece na nossa vida é para nos castigar. Ao contrário, é para a gente perceber o quanto a gente evoluiu ou o quanto a gente ainda está estacionado na evolução, né? Então, a sua vivência ética está em harmonia com a sua consciência mística. O primeiro passo para essa gloriosa epopeia cósmica é o que hoje em dia chamamos de autoconhecimento, que cedo ou tarde transbordará em autorrealização, né? Muitas vezes a gente frequentando, quanto tempo a gente frequenta a casa? Por um bom tempo. Então, a gente vai amadurecendo os nossos conhecimentos, as nossas atitudes, refletindo sobre as nossas escolhas, né? E aí a gente vai crescendo, vai sendo mais forte diante da vida, diante das dificuldades e felizes diante das alegrias também, né? O Divino Mestre resume toda essa verdade nas seguintes palavras lapidares: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Realizar o eu divino de nossa alma é o único modo real
para fazer o bem ao nosso ego humano e também aos outros egos. Ser realmente bom é um único processo de fazer o bem a nós mesmos e aos outros. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não aprenderam. Exemplo, o livro de Divaldo Franco, No Rumo da Regeneração, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele cita uma passagem que Eurípides visita um umbral onde a maioria dos espíritos estão sendo convocados a partirem porque são contrários a Jesus. Né? Mas mesmo assim eles foram para ver se conseguia, né, trazer, né, para a luz mais espíritos que estão lá no lodo, né, às vezes só com a mão de fora e assim por diante, mas nem todos querem partir, nem todos querem mudar o seu modo de ver. Então eles continuam redios com relação à escolha de Jesus, né? Então esses espíritos já não podem ficar mais no planeta. Então ele já foi construído, vamos dizer, um planeta, entre aspas, um lugar, um espaço, para esses espíritos serem encaminhados. Porque já que não quer ficar na luz, então eles têm que continuar em outro lugar, passando por um outro processo de renovação, né? Assim como a Terra um dia começou, né? Provavelmente lá passarão pelas dificuldades e assim por diante, mas a escolha, né? Eles foram convidados a acompanhar, mas não desejam, o respeito segue, né? Nós, desde o princípio, somos filhos da luz da verdade. Não obstante, depende um pouco de nós mesmos para brilharmos na eternidade. E o Evangelho tem essa missão de despertar almas, fazendo com que elas encontrem dentro de si o manancial de conhecimento sem germe, para ser desenvolvido pelo esforço próprio com as bênçãos de Deus. Ou seja, dentro desse caminho, né, somos filhos da verdade, a necessidade da gente estar sempre consciente das responsabilidades, de continuarmos na busca, caiu, levanta, e auxiliar aqueles também que precisam de informação, que muitas vezes não tem o conhecimento das verdades, ou porque fez opção por uma outra religião que não esclareceu como deveria. Mas enfim, o importante é a gente acender a nossa luz. Né? O espírito em si é um Deus em miniatura, com todas as qualidades superiores e a serem expandidas rumo à luz. Cada um se salva por si mesmo, entretanto carecemos do toque do Cristo em nós, o que é motivo de glória e o início da libertação espiritual. Então essa parte é muito linda. É nós que temos que buscar. Né? Cristo em nós é a nossa libertação espiritual, na nossa confiança de que temos um Cristo que zela por todos nós. Né? Por não sermos perfeitos ainda, estamos caminhando, mas estamos a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade, nos transformando, né? Acendendo a nossa luz. Eis que ouvimos sempre: conquista a tua própria felicidade, anda com teus próprios pés, fala com tua própria boca. Pensa com a tua cabeça, e ainda conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Então, é uma busca, né, é uma conquista que é muito, muito interior de cada um. Porque cada um faz as suas escolhas, cada um faz a sua busca, mas de acordo com o que tem dentro dela. Né, de conhecimento, de autoconhecimento, de verdades espirituais, de experiências de vida e assim por diante. É necessário o esforço permanente de cada alma para que se tenha conhecimento das verdades ao seu alcance. Como conquista, ela será a luz nos seus roteiros. Vejamos o valor da decisão de cada espírito. Jesus, vendo Natanael debaixo de uma figueira, notou nele as qualidades indispensáveis para ser um dos seus discípulos. O divino amigo o chamou para seu apostolado, porém coube a ele, Natanael, pela sua vontade de acompanhá-lo ou não. Vemos aí alguns ângulos do grande e complicado Senhor a que chamamos de livre-arbítrio. A maturidade espiritual tem muita influência nesse campo de atitudes,
por ela um casamento da ciência com a fé, de sabedoria com amor e do coração com a inteligência. Né? Vou ler novamente. A maturidade espiritual tem muita influência nesse campo de atitudes. Por ela, um casamento da ciência com a fé, da sabedoria com o amor e do coração com a inteligência. Por isto inclui o Mestre. Fazei brilhar a vossa luz perante os homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. E finalizando a parábola da luz sobre o velador e sobre o candelabro, é mais alta sabedoria de autoconhecimento e da autorrealização do homem. É preciso fazer a luz na ânsia da vida, o homem esquece de vivê-la, aproveitando todo o seu cabedal de utilidades, quedou-se no comodismo para sempre. É preciso que se precipite em busca da sua verdadeira personalidade. É preciso recordar para depois, muito brilhante, poder iluminar também o seu irmão. E assim, por atrito constante, fazer a luz que afastará sempre todos da escuridão em que permanece, oferecendo então a oportunidade de sentir a vida vivida em constante direção às fontes da luz, da paz e do amor. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê sempre força e que a gente possa seguir sempre os passos de nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Oi, pessoal, tô de volta, como eu já tinha dito, agora para esse momento final do nosso Evangelho. Depois da gente já ter alimentado os nossos espíritos com as reflexões trazidas pela lição de hoje, a gente vai fechando os olhos mais uma vez, respirando fundo, sintonizando com a espiritualidade superior, presente em cada encontro nosso. Mais uma vez agradecidos pela essa oportunidade. E nesse momento pedimos em especial para que toda a luz trazida até nós possa se multiplicar entre todos aqueles que necessitam de luz, de amparo, de amor, que eles possam se sentir fortalecidos e amparados, que a fé possa nos guiar durante toda a nossa semana, em todas as situações, com todos os nossos irmãos, e que envolvidos no amor de Jesus, possamos ser luz. Muito obrigada, Senhor, e até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Um abraço.